E aí, irmãos, graça e paz, tudo bem? Como que vocês estão? Tô trabalhando bastante, não tá dando aqui para gravar vídeo para vocês. Estou passando aqui rapidamente para agradecer aí os quase 2.600 inscritos. Ô, glória, Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Pela paciência conosco aí, pelos likes, pelos compartilhamentos, tá? Assim que Deus se preparar, eu quero trazer mais pessoas aqui para dar os relatos, né? Para a gente bater um papo sobre esse evangelho maravilhoso, tá bom? E eu não tenho tempo de responder a todos. Gostaria de fazer um vídeo para cada assunto aí, né? Da atualidade, né? Os BO, os bafafá. Mas eu não tenho tempo, tá bom? Vamos trabalhar sábado, domingo e semana que vem também tá bem corrido. Então, assim, hoje eu quis trazer uma mensagem, né? Que o pessoal da CCB, eles insistem, né? Eles não conseguem trocar o disco, sabe? É aquele blá 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 de sempre, né? Que chega assim, chega a dar dó, falar a verdade, não tem outra explicação, né? Que fica acusando a gente todo o tempo que a gente saiu da verdadeira graça, né? Que a gente quer caminho largo para andar, que a gente não quer servir a Deus. Meu Deus, toda vez tem que ficar explicando isso aqui. Hoje eu consigo entender porque que outros irmãos aí que começou a todo vapor querer evangelizar, e já faz uns anos que tá com o canal, e você entra nos vídeos de antes e os vídeos de hoje, tá sempre falando a mesma coisa, porque tá sempre chegando gente nova, né? Então, assim, se o CCBano fosse mais racional, fosse mais ouvido, prestasse atenção no que está sendo falado, entendeu? Trouxesse o cérebro para ouvir os nossos vídeos, garanto para vocês que teríamos mais irmãos convertidos e menos enrolação, menos debate, sabe? Então, assim, hoje eu quero trazer mais uma mensagem do pastor Nicodemos, né, a respeito de Paulo e dos fariseus, né? Que quando Paulo trouxe esse evangelho do Senhor Jesus, falando que já estava salvo, assim como os fariseus faziam naquela época, falando, né? Não, mas espera aí. Então quer dizer que você... Os fariseus falando para Paulo. Então quer dizer que você está falando que quanto mais eu pecar, mais salvação eu tenho? Então, assim, sinceramente, assim, não sei se eu tenho dó ou não, porque o evangelho é uma espada, né? Então, não sei. Então, sei lá, se faz parte da obra, não sei. Eu sei que os fariseus daquela época têm as mesmas dúvidas que vocês da CCB têm hoje. Tá bom? Sem enrolação. Agradeço mesmo de verdade, coração, tá bom? Obrigado mesmo aí pela força do nosso trabalho, né? Não é fácil, fala a verdade, eu tô cansado. A gente chega do trabalho, eu nem troquei de roupa, nada, tô bem cansado mesmo, expressão bem para baixo, a voz fica bem devagar também, né? Mas é isso aí, né? A gente tem esse compromisso aqui com vocês, né? De trazer uma mensagem, nem que seja uma mensaginha de Deus para vocês, tá bom? Fica aí com essa mensagem, então, sem enrolação. Você que acha que nós saímos para caminho largo, ó, fica aí, ó, com essa passagem bíblica aí, com essa explicação. Deus abençoe. O que era a pregação de Paulo? O homem é salvo pela graça, mediante o sacrifício de Cristo. Não é por nada que o homem faça. E onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. O judeu ouvia isso aí e dizia, peraí, o que esse cara está dizendo é o seguinte, quanto mais eu pecar, mais graça eu vou experimentar. Essa mensagem que esse homem está pregando é uma mensagem perigosa, porque vai fazer com que as pessoas se sintam seguras. Elas vão começar a imaginar que são salvas pela graça, e aí elas vão viver de qualquer jeito. Vão viver na imoralidade, na desonestidade, na pornografia, na impureza, na cobiça, na lascívia, no ódio, na mágoa, e elas não vão achar que isso seja nada errado, porque a salvação não é pela graça. Se é pela graça, não é pelas obras. Se não é pelas obras, não importa o que eu faça, eu vou ser salvo de qualquer jeito. Então, a mensagem desse homem é perniciosa, é perigosa. Era assim que funcionava a cabeça do judeu quando ele ouvia Paulo pregando que a justificação é pela fé em Cristo Jesus. E foi essa a interpretação da Igreja Católica quando Lutero começou a dizer o homem é justificado pela fé somente sem obras da lei. A Contra-Reforma Católica veio em cima e dizendo essa sua mensagem é uma heresia porque ela libera os homens para viver de qualquer jeito. E aí no Concílio de Trento eles condenaram a mensagem da Reforma. E até hoje, eu entendo porque que as pessoas pensam assim. Às vezes, quem dá razão para elas pensarem assim, somos nós. Porque nós dizemos que somos salvos. Nós dizemos que cremos em Jesus Cristo. Mas a gente vive como se não fizesse diferença nenhuma diante de Deus se eu adultero ou não. Se eu vou para a cama com minha namorada ou não. Se eu sou desonesto ou não. Os evangélicos fazem isso.
E o mundo olha e diz, esse pessoal diz que é salvo, mas não estou vendo diferença nenhuma entre a maneira deles viver e a minha maneira. Aí eles vão dizer isso aqui, façamos males para que venham bens. Era a interpretação que se fazia da pregação do apóstolo Paulo. Paulo, ele vai responder isso mais adiante no capítulo 6. No capítulo 6 ele vai dizer, continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Resposta de Paulo, de modo nenhum. Como é que nós vamos permanecer no pecado? Nós que já morremos para o pecado. E aí ele vai introduzir a doutrina da nossa união com Cristo, e ele vai dizer, uma pessoa que é crente de verdade, ela morreu com Cristo na cruz para o pecado, ela não é mais escrava do pecado, ela não vive mais debaixo do domínio do pecado, é uma contradição em termos. Um crente que vive na prática do pecado, ou ele não é crente, ou ele vive uma vida de santidade, mas ele não pode ser as duas coisas. Ele vai responder isso no capítulo 6, mas por enquanto aqui, ele só responde dizendo, verso 8, porque não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, pratiquemos males para que venham bens. Paulo diz simplesmente isso, olha, a condenação destes é justa. Eu não vou nem responder, diz o apóstolo Paulo, Deus vai julgar esse pessoal. Tem hora que não adianta mesmo, responder, é dizer, esperar o juízo de Deus. No dia do juízo nós vamos ver se foi isso que eu disse. Eu quero concluir aqui, irmãos, fazendo a seguinte pergunta, o que é que podemos aprender aqui dessa passagem difícil, teológica, que segue raciocínios tortuosos, Nós podemos aprender algumas coisas. Primeiro, que há uma tendência no coração humano de se revoltar contra Deus e questionar o seu julgamento. 3 objeções. Paulo tinha dito, a salvação é pela fé, pela graça. 3 vezes os oponentes levantaram objeções, e cada vez tinha um argumento diferente e mais complicado. Há uma tendência no coração humano de não se sujeitar aos oráculos de Deus, de não querer aceitar a revelação de Deus. Nesse sentido, não há neutralidade. O nosso coração é naturalmente inclinado ao mal. Nós somos inimigos de Deus por nascimento. É somente pela graça de Deus que nós vencemos essa inclinação hostil a Deus e nos sujeitamos ao senhorio de Cristo. Se Deus não tiver misericórdia de nós, o nosso coração carnal, rebelde e corrupto vai se levantar contra Deus, questionar e se rebelar como essas pessoas estavam fazendo aqui. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que Deus haverá de julgar o mundo um dia. Um dia Ele vai trazer a juízo toda a obra. E naquele dia Ele vai derramar a sua ira sobre os incrédulos, os rebeldes, judeus ou gentios. E ao fazer isso, Ele estará sendo justo e verdadeiro. E ao fazer isso, Ele vai ser justificado com o realce da sua santidade e da sua glória. Por isso, nós devemos rejeitar toda e qualquer desculpa em nosso coração e na nossa mente que incentive, justifique ou diminua o pecado. Nós devemos nos livrar de qualquer tentativa do nosso coração enganoso de abrigar o pecado em nossa mente e em nosso coração, sabendo que Deus conhece todos esses silogismos. Em conclusão, já tinha dito conclusão há 10 minutos atrás, fazer algumas aplicações práticas aqui. Se você teve dificuldade em entender e compreender e acompanhar o raciocínio de Paulo, ótimo, eu também. E eu creio que isso deve ser um desafio para nós. Quem sabe você devia gastar mais tempo estudando a palavra de Deus. Quem sabe você não fica encorajado a comprar um bom comentário na carta aos Romanos, uma boa Bíblia de estudos, tirar tempo para estudar, analisar, tentar entender. O cristianismo não é somente uma maneira de viver, mas é um conjunto de doutrinas que eu tenho que compreender e crer e receber no meu coração e na minha mente. Então, é um bom incentivo para isso. Não desanime, mas procure estudar as Escrituras. Orar, pedindo a Deus orientação e iluminação. Hoje em dia, o nível de conhecimento da Escritura
é muito baixo no meio do povo evangélico. A gente gasta mais tempo, e eu não sei quem foi que disse isso, foi um desses grandes aí, não sei se foi o Tim Keller que disse, que no dia do juízo o Facebook vai mostrar que muita gente não leu a Bíblia, não era por falta de tempo. Porque passou o tempo todo lá. E Bíblia que é bom, estudo da palavra de Deus, não. Então, no dia do juízo, pelo menos para alguma coisa, as mídias sociais vão para mostrar de que essa sua desculpa de que você não tem tempo é esfarrapada, ela é falsa, porque você tem. Então, é esse encorajamento aqui que eu queria trazer para vocês. Talvez aqui nessa noite haja pessoas que têm dificuldade com o conceito da justiça de Deus, fazendo a seguinte pergunta: como é que Deus pode condenar a humanidade se o mal entrou no mundo pelo decreto e permissão dele? Como é que ele condena aquilo que ele mesmo autorizou? A resposta é que a própria Bíblia, a mesma Bíblia que diz que Deus é soberano e Senhor absoluto de todas as coisas, é também a mesma Bíblia que diz, e nós acabamos de ler agora, de que os judeus são responsáveis pela sua incredulidade e que você é responsável pela sua rebelião e que Deus será perfeitamente justo no dia que Ele julgar você pelos seus pecados. Por isso, só podemos ter uma atitude diante da palavra de Deus, nos curvar diante dele, reconhecer os nossos pecados, confessar a ele a nossa iniquidade e dizer para ele: Senhor, tu és bom, justo e verdadeiro, eu sou mau, eu sou rebelde, eu sou teimoso, tenha misericórdia de mim. Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário derramou sangue precioso para me purificar. Eu quero ter minha vida mudada, eu quero ter minha vida transformada, eu quero que o meu coração e a minha mente se sujeitem ao teu senhorio, quero me curvar diante de ti e viver para a tua glória. Graças a Deus que hoje à noite Deus nos dá essa oportunidade, e eu queria convidar você a pensar sobre isso, e nessa noite entregar seu coração sem reservas a Jesus Cristo. Não quer dizer que você não vai ter dúvidas, elas serão esclarecidas depois. Mas uma coisa você não precisa ter dúvida nenhuma: Deus é justo e você é mentiroso. E só tem uma saída disso: é você se humilhar diante dele, pedir perdão a ele pelos seus pecados e receber pela fé a dádiva de Jesus Cristo como nosso Redentor, que Deus dá abundantemente a todo aquele que se humilha diante dele. Amém? Oremos.